Olá, boa noite. Está começando o programa Em Destaque aqui na TV Sim, também na Record News. A gente continua falando sobre essa pandemia do coronavírus e como quem está passando pelo isolamento domiciliar pode ter mais qualidade de vida, mais saúde. O meu convidado de hoje é o médico Dr. Tanguy Frisso. Nós vamos falar sobre os 4 elos da saúde: o sono, a alimentação, a atividade física e o controle emocional. O programa Em Destaque já está no ar. Seja mais uma vez bem-vindo ao programa Em Destaque. Como nós dissemos na abertura, o assunto de hoje do programa são os 4 elos da saúde: o sono, a alimentação, a atividade física e o controle emocional. Principalmente nesse tempo aí de coronavírus, um tempo em que muitas pessoas estão passando por um isolamento domiciliar. Dr. Tanguy Frisso é o nosso convidado. Dr. Tanguy, boa noite, bem-vindo. Boa noite, é um prazer estar aqui com você, Fabiano. E assim, é muito importante a gente entender saúde como um todo. O que é a saúde de acordo com a Organização Mundial de Saúde? Não é só a ausência de doença, é o bem-estar físico, psíquico, mental e social do indivíduo. E aí a gente vai entender um pouquinho o que é a quarentena. Quarentena é um período que era em torno de 40 dias, no qual eles isolavam as pessoas durante várias epidemias. Por exemplo, cólera, ebola, febre tifoide, várias doenças. Nós fomos obrigados a aprender o que era a quarentena. E quem são isolados? As pessoas que estão saudáveis, as pessoas que estão suscetíveis a ter a doença. Sim. Só que isso tudo, Fabiano, ele leva a um grande problema psicológico, um grande problema emocional. Tanto é que recentemente, agora em 2020, saiu um estudo que Brooks e colaboradores eles fizeram uma análise de 3.166 artigos e eles pegaram 24 que eles elencaram quais os fatores que a gente poderia identificar para ajudar as pessoas a passar por essa fase desse estresse psicológico de uma forma muito mais positiva. Então, o primeiro ponto seria redução do tempo da quarentena, ou seja, as autoridades elas têm que identificar qual é o período seguro para não estender demais essa quarentena. E as informações elas têm que ser muito precisas. Por quê? Por exemplo, quando você determina que um período de quarentena, a nossa expectativa é que dentro de 60 dias a gente possa começar a viver de novo do jeito que a gente vivia, tendo a rotina do dia a dia. Voltar à normalidade, né? Voltar, um dos grandes problemas que a gente fala é a gente tem a alteração da rotina, a gente tem a perda da mobilidade, a gente tem todos os fatores relacionados a você ficar confinado. E assim, uma coisa interessante é que as pessoas, nesse estudo, eles perguntaram o que as pessoas mais sentiam. E elas só sentiam sentimentos negativos. Só que a gente tem que aproveitar esse período da quarentena para desenvolver sentimentos, às vezes, positivos. Você tem que entender que se você está em quarentena, você ainda não ficou doente. Sim. E isso é uma coisa boa. Esse fator de proteção, de felicidade até mesmo, de ter esse momento para conseguir planejar o bem mais precioso que a gente tem e não presta atenção, a saúde, Fabiano. A maioria dos dias a gente passa numa correria louca, sem prestar atenção no que está comendo, sem ter tempo para fazer atividade física, dormindo cada vez pior, ansiedade e depressão, os índices lá em cima, ou seja, nós vivemos numa sociedade doente. Sim. E talvez Deus está dando uma oportunidade de falar: ser humano, vamos parar, pé no freio. Em primeiro lugar, vamos ver o que você está fazendo com você. E aí eu pergunto para as pessoas: você tem planejamento de saúde? Eu? É. Eu tento. Dr. Tanguy que me acompanha, ele sabe que eu tento. Que é isso que a gente pede para as pessoas. Só quando você pergunta assim, Fabiano, para a pessoa de estalo, a maioria das vezes fala: não tem planejamento. Não planeja, né? E todo mundo, você planeja férias, você planeja casamento, você planeja número de filhos, planeja aposentadoria. Tem gente que planeja até a própria morte, Fabiano. A pessoa planeja, quando eu morrer, eu quero funerário, tudo mais, né? Sim, só que ninguém planeja a saúde. Ou seja, o que eu vou comer no dia a dia? Você come o que tiver e muitas vezes você come errado. Sim. Atividade física, você faz? Eu faço quando dá tempo. E sono? Sono é o elo perdido entre a saúde e a doença.
A gente não presta atenção na quantidade e na qualidade de sono. O sono é extremamente importante, né? Extremamente importante. Tanto é que sono, Fabiano, é hábito. É hábito. Você precisa desenvolver um tempo adequado. Então, assim, quando você está acostumado, vamos supor, a correr. Eu vou correr 5 km todo dia. Sim. Quando você no final de semana vai correr 5 km, você faz isso naturalmente. Só que dormir é a mesma coisa. Se você coloca como meta, toda noite, por exemplo, na minha casa a gente dorme 10 horas da noite. Às vezes você vai dormir um pouquinho mais tarde. Mas a meta é ir dormir 10 da noite e acordar às 6 da manhã, porque minhas filhas vão para a escola. Então a gente tem uma média de 8 horas de sono por noite. Que é uma média saudável. Uma média saudável. E assim, a gente pode aproveitar esse período de quarentena para reavaliar o sono. Sim. Como que eu estou investindo na minha qualidade de sono? Você sabia que aquelas pessoas que dormem em torno de 6 a 8 horas por noite, elas têm 50% menos chance de adoecer? Então, quer dizer, você vê que como investir em saúde é diferente de só se prevenir contra as doenças. Então, é muito importante nesse período a gente realmente ter essa reavaliação. Uma outra coisa interessante, Fabiano, é em relação à parte toda de controle emocional. Controle emocional, por exemplo, eu ensino muito aos meus pacientes a importância da prática da meditação. A meditação, inclusive, saiu recentemente um estudo de Harvard falando que aquelas pessoas que meditam com frequência, elas têm uma imunidade muito melhor. E é até uma dica para as pessoas que vão enfrentar esse período agora de quarentena, de isolamento social, para que, se elas aprendem a fazer a prática da meditação, elas podem ter muito mais tranquilidade. Elas podem conseguir passar por esse período de uma forma muito mais calma, muito mais tranquila. Ajuda a equilibrar, controlar muito a questão da ansiedade, principalmente, né? Ajuda muito, Fabiano. Como eu falei, a gente tem que ver esse período como uma chance de começar a colocar os seus elos da saúde no eixo. E eu gosto de perguntar muito, Fabiano, qual dos 4 elos você acha que é o mais importante? Atividade física, alimentação, sono ou controle emocional? Acho que todos são importantes, mas eu penso que o sono talvez estaria entre um dos mais importantes, a alimentação também. Sim, olha só, eu brinco com a turma falando que são 4 elos. Todo elo se conecta ao outro de uma forma direta. Se você tem uma corrente e ela se romper em qualquer um dos elos, você perde essa corrente. A saúde é da mesma forma. Se você não dorme bem, você não tem disposição para fazer atividade física no outro dia. Sim. Se você não dorme bem, você tem que comer alimentos mais calóricos. A falta de sono é ligada à obesidade. Sim. Se você não dorme bem, você aumenta 2 hormônios que são estressores, que é a adrenalina e o cortisol. Você fica mais estressado no dia a dia. Então você está vendo como é que um elo se liga diretamente ao outro? Então daí a importância do equilíbrio, da gente conseguir conciliar. E quando a gente fala em saúde, muitas vezes a gente foca em um elo só. Ah, agora eu vou fazer atividade física. E aí o cara se liga com todas as suas forças na atividade física. Ou atividade física e alimentação. Mas e seu sono? Como é que está seu sono? Ah, isso daí eu não estou ligando muito não. E você, como é que está a sua parte de controle emocional também? Nossa, eu vivo ansioso que você não imagina. Hoje, 83% da população brasileira sofre os sintomas da ansiedade. E praticamente 20% tem os sintomas da depressão. Não, isso é muito sério, né? E isso que o Dr. Tanguy está trazendo para a gente no programa hoje, né? Comentando esses 4 elos de uma saúde, né? De uma saúde, uma boa saúde, vamos dizer assim. O sono, a alimentação, a atividade física e o controle emocional. Eu acho que o maior desafio, além de ter isso no dia a dia, é conseguir levar esses elos para esse período conturbado que a gente está vivendo. E a gente vai falar sobre isso no próximo bloco, Dr. Tanguy, porque, como a gente falou, é um desafio, é algo que realmente se busca, né? E nós vamos tentar ajudar quem está em casa, quem está passando por esse momento, junto com todos nós. Nossas famílias também estão em isolamento. Eu tenho falado assim, em todos os programas, que a imprensa tem que manter esse papel de informar enquanto o mundo está parado, né? Mas eu só saio daqui e vou para minha casa, da minha casa para cá, cumprindo
cumprindo todas as regras aí, as orientações de lavar sempre as mãos, de usar álcool em gel, a distância entre o convidado. Eu e o doutor Tanguy não nos cumprimentamos com aperto de mão, né? Nos falamos à distância, porque isso tem que ser mantido, isso tem que ser um hábito que nós temos que ter. E a gente tem feito isso, né? Não é porque a gente está na televisão que a gente está fazendo diferente. Tudo que você tem feito na sua casa e na rua, nós também estamos fazendo aqui, né? E nós vamos voltar a comentar sobre esses 4 elos no próximo bloco. É bem rapidinho, a gente já volta com o programa Em Destaque. De volta com o programa Em Destaque aqui na TV Sim, na Record News. Hoje o nosso programa recebe em destaque o médico Dr. Tanguy Frisso, que está falando com a gente sobre os 4 elos da saúde: sono, atividade física, controle emocional e alimentação. No bloco anterior, ele falou o que deve ser feito. Agora a gente quer saber como fazer isso. Dr. Tanguy, isolamento domiciliar. As pessoas estão presas literalmente em casa, né? Elas não podem sair para uma academia, fazer uma atividade, uma corrida na praia, uma caminhada, não podem ir ao supermercado, às vezes comprar o alimento adequado porque está evitando sair de dentro de casa, não pode ter um lazer adequado também. E às vezes a ansiedade, o momento dela, como você falou no bloco anterior, ela está tão nervosa, tão tensa com tudo que está acontecendo, que ela não está conseguindo nem dormir bem. Ou seja, todos esses elos. Sim. Como fazer? Olha só, Fabiano, aí é que a gente dá sorte nesse sentido. Por quê? Com a divulgação e a propagação dos meios de comunicação, hoje o telefone ele é uma arma. E uma arma, quando bem utilizada, ela te protege. Então, assim, qual é o grande problema? Que se ela for mal utilizada também para propagação de fake news, notícias que não são positivas, tudo isso gera pânico, gera ansiedade, gera às vezes até desespero na população. Quando essa ferramenta ela é muito bem utilizada, o que a gente pode fazer? A gente normalmente tem a ajuda de vários profissionais. Por exemplo, tem vários profissionais da área da educação física que estão fazendo treinamentos online. Que você possa fazer treinamentos em casa mesmo, com os móveis que você tem em casa, que você consegue treinar com o peso do próprio corpo, você consegue fazer vários treinamentos. No próprio YouTube, a gente tem vários treinamentos que são feitos nesse sentido. Então, assim, a prática da atividade física, não necessariamente ela tem que ser fora da sua casa. E é uma coisa que a gente fica realmente doido, sabe, Fabiano? Doido para poder ir para a praia, a gente fica doido para ir para uma quadra, para ir para a academia, só que o isolamento social é fundamental. É importante a gente reforçar isso. É o principal meio de se evitar a propagação da doença. Se você não tem convívio, não tem aglomeração de pessoas, você evita que esse vírus continue se disseminando, né? Se multiplicando também. Sim, e a gente, assim, muitas vezes a pessoa fala, não, é só com uma pessoa que eu vou encontrar, só que essa pessoa já encontrou com outra, que encontrou com outra, quando você vai ver, você está levando o vírus para dentro da sua casa. Às vezes para um idoso ou não, né? Expondo a sua família, os seus filhos, os seus pais, e realmente você tem que pensar que isso pode ter consequências que não tem jeito de voltar atrás. Sim. Então, vamos tentar praticar atividade física. Quantas vezes por semana é o ideal da gente praticar atividade física? Todo dia, Fabiano. Então, pelo menos 1 hora todos os dias da semana. As pessoas que fazem atividade física regularmente, Fabiano, elas têm uma imunidade de 50% a 60% maior do que a população que não pratica. Então, uma forma de se prevenir o coronavírus é a prática regular de atividade física. Então, o senhor está dizendo que a pessoa deve procurar, por exemplo, hoje nas redes sociais, no YouTube da vida, por exemplo, algumas orientações para ela poder praticar essa atividade dentro de casa, é isso? Sem dúvida, praticar dentro de casa. Você tem jeito de fazer isso online. Lógico que depois, quando você puder ter uma orientação especializada, ela é muito bem-vinda. Claro. Mas é muito melhor você ter uma orientação online do que você deixar de praticar atividade física regularmente. Ficar na ociosidade durante esse período de quarentena. Da mesma forma, a gente tem que se preocupar com a alimentação. Então, uma das coisas, eu não posso comer de menos esse período. Ele não é um período muito recomendado para dietas restritivas, porque se você faz uma dieta restritiva, isso diminui a sua imunidade. Então, você normalmente tenta se alimentar normal, mantendo frutas, mantendo verduras, que são antioxidantes. A vitamina C, a vitamina D são muito boas para manter a nossa imunidade. Só que a gente também tem que evitar, Fabiano, o que é a obesidade. Porque a pessoa, muitas vezes, ela desconta esse estresse, essa ansiedade na comida.
comendo de forma inadequada, comendo doces, chocolates, ela realmente fala, nossa, estou muito estressada e desconta na comida. Sim. Então eu tenho que ter esse equilíbrio alimentar. Essa é uma hora muito legal para você fazer o quê? Um planejamento alimentar. Como que você vai comer daqui para frente? Então, assim, quando você determina, por exemplo, sua taxa metabólica basal, qual é o seu salário de calorias durante o dia, você consegue programar qual a sua dieta adequada. Então, isso é muito interessante. Da mesma forma, nós temos vários nutricionistas, nutrólogos, médicos que prestam essa orientação online. Então, a gente pode utilizar esse recurso para ajustar o elo da alimentação. Além disso, nós temos que ajustar o elo do controle emocional. O controle emocional, existe inclusive uma rede de psicólogos que eles estão prestando atendimentos de forma online também, gratuita para as pessoas que estão se sentindo muito oprimidas em termos dessa pressão pelo isolamento social. Sim. Então, assim, isso é muito importante. O contato com outras pessoas, Fabiano, ela é importante. Então, assim, quem vive com outras pessoas, aproveite esse período para curtir a sua família, para curtir os seus amigos próximos, aquelas pessoas que convivem com você, que às vezes você não tem tempo nem de olhar no rosto dessa pessoa, Sim. nem de dizer eu te amo e o quanto ela é importante na sua vida. E aquelas pessoas que vivem sozinhas, o que é interessante? Que elas mantenham um contato online. Os meios de comunicação, eles são muito bem-vindos. Então, mantenha um contato virtual com seus parentes, com seus amigos. Isso te dá acolhimento. E aí, uma coisa que eu gosto bastante é da gente trabalhar o que a gente chama na parte de controle emocional, a atenção plena. O que é a atenção plena? Você sabia que praticamente 60% do nosso dia a gente passa no automático? Ou seja, sem prestar atenção no que eu estou fazendo. Sim, então eu estou comendo um prato de feijão com arroz e ovo e não prestei atenção na comida. Eu estou tomando um café maravilhoso, com um cheiro extremamente agradável, uma cor linda, um gosto, e eu estou olhando no telefone e não prestei atenção. Então, a atenção plena, ela te traz o quê? O grande objetivo é prestar atenção naquilo que você está fazendo. E então, use esse tempo que você tem para desenvolver isso daí. Em inglês é chamado Mindfulness. Tem um livro, inclusive, que eu recomendo, é um livro muito legal, recomendo para meus pacientes, chamado Atenção Plena. Que ele tem uma capa de um dente de leão, que ele ensina passo a passo como você trabalhar a parte de atenção plena. Uma boa dica de leitura para esse período, né? Ler também é uma boa ideia. Sem dúvida, né? A leitura, Fabiano, a leitura, assim como os cursos online, eles são uma parte fundamental. Eu mesmo, eu tinha uns 2 cursos que eu já tinha comprado e às vezes não estava com tanto tempo, eu estou colocando na minha agenda no dia a dia, escrever as coisas que eu gosto de escrever, fazer os meus posts, ler. Então, vamos utilizar esse tempo realmente para trazer o quê? Coisas positivas e não só ficar com pânico das coisas ruins que estão acontecendo. Pelo contrário, né? Se afastar dessa histeria e procurar bons hábitos, né? Para esse período de quarentena, de isolamento domiciliar. Doutor Tanguy, vamos para um rápido intervalo? Na volta a gente continua conversando. A gente está falando sobre os 4 elos da saúde durante esse período de isolamento domiciliar por conta aí dessa pandemia do coronavírus. A gente está falando aí do sono, da alimentação, do controle emocional e da atividade física, a importância de você manter tudo isso equilibrado durante também esse período. É bem rapidinho, a gente já volta com o programa Em Destaque. Não saia daí. Estamos de volta com o nosso programa, hoje recebendo em destaque o médico Dr. Tanguy Frisso, falando com a gente sobre os 4 elos da saúde, como manter uma boa saúde, né? O sono, a alimentação, a atividade física e o controle emocional. Dr. Tanguy, a gente comentou um pouco, né, sobre a questão dessa doença, uma doença séria, uma doença que tem se espalhado aí pelo mundo inteiro e por isso uma pandemia está presente em todos os continentes, né, e uma doença muito séria, que já tem levado muitas pessoas à morte, né.
o fato das pessoas também ficarem em casa, estarem em isolamento domiciliar, quem está nos acompanhando agora, né, que está em isolamento domiciliar, é também um ato de altruísmo, né? Ela está preservando a saúde dela, mas temos demais. Sem dúvida, Fabiano. Inclusive o artigo que eu citei, do Brooks e colaboradores, eles viram que aquelas pessoas que desenvolveram o sentimento de altruísmo, aquilo, se colocar no lugar do outro, essas pessoas conseguiram passar por esse período de uma forma mais confortável. Sim. Então, quando você deixa de pensar só em você e você pensa que você está podendo ser feliz, que você tem a sua família, que você tem tudo de bom, que você para um pouquinho para pensar que você pode ajudar o outro a não disseminar a doença, a não trazer mais catástrofes, isso é muito importante. Sim. O desenvolvimento do altruísmo é um dos fatores que vai ajudar a gente a passar bem por esse período. Agora com relação a isso que você está falando, é importante também a gente ter essa consciência, né, de que, eu tenho falado isso sempre aqui, a gente tem batido sempre nessa tecla, o isolamento domiciliar não é férias, né, não são férias das pessoas, né? Então, não basta você deixar de ir ao seu trabalho, deixar de ir para a faculdade, deixar de fazer alguma outra atividade, mas, por exemplo, ir para o shopping. O shopping está fechado. Sim. Você não pode ir para a praia também. As academias estão fechadas. As academias estão fechadas. Mas tem bastante gente ainda na praia, não, tá, mas tem muita Fabiano? gente indo para a praia. Tem. São hábitos errados. Essas pessoas não estão seguindo as orientações, e isso nos preocupa porque isso aconteceu na Itália. Sim. Né? A Itália, os italianos não acreditaram que poderia se tornar o caos que tornou o país deles. Sem dúvida. Com tantas pessoas mortas. Então é muito importante seguir essas orientações. É né? muito importante seguir as orientações. E aí, o que eu falo é o seguinte, Fabiano, você tem que aproveitar esse período de isolamento para encontrar com a pessoa mais importante que às vezes a gente não encontra. É com a gente mesmo. Sim. É se olhar no espelho e falar, é uma oportunidade que Deus está te dando, o que você está fazendo da sua vida. Então, eu digo muito para os meus pacientes que todas as vezes que a gente sai da zona de conforto, isso gera uma crise na nossa vida. Sim. Só que o que aconteceu? Esse coronavírus fez com que a vida de todo mundo entrasse em crise ao mesmo tempo. Só que o que acontece? Nós temos um poder dentro de cada um. Isso é chamado o poder da saúde, Fabiano. Quem tem saúde pode qualquer coisa. Você pode ganhar mais dinheiro, você pode conseguir um relacionamento estável, você pode ter promoção no seu emprego, você pode ser mais feliz desde que você esteja saudável. Então, aproveite esse tempo. Torne-se mais saudável, fortaleça os seus 4 elos da saúde. Você sabe por quê? Depois de uma grande crise, depois de uma grande recessão, é que acontecem os grandes crescimentos, tanto financeiros quanto pessoais. A pessoa mesmo, você pode ver, quando você teve uma crise na sua vida, depois daquilo dali é que começa o seu período de maior crescimento. Então, qual é a dica? Utilize justamente esse período para se estruturar. Encha o seu coração de altruísmo, de notícias positivas, se qualifique, faça cursos, leia bons livros, tenha companhia de pessoas agradáveis, preste atenção em tudo que você tem de bom na sua vida, fortaleça a sua saúde. Utilize o poder da saúde e você vai ver que quando passar toda essa tormenta, a sua vida vai se transformar e se transformar para melhor para quem estiver bem preparado. Isso é muito importante, né? Essa reflexão que o Dr. Tanguy traz para a gente, em especial nesse momento em que tantas pessoas já estão passando aí estão ficando mais ansiosas, estão ficando muito tensas dentro de casa, preocupadas com esse momento. De fato, é um motivo para se preocupar, mas sem histeria, né? A gente não quer que ninguém fique histérico, a gente quer que as pessoas se cuidem, né? Deixem de sair, deixem de ter aglomeração e, quem sabe, exercitar, né, esse crescimento pessoal, como o Dr. Tanguy está falando para a gente aqui hoje. Dr. Tanguy, nosso tempo infelizmente está acabando, mas eu quero te agradecer muito. Foi um prazer te receber aqui. O Dr. Tanguy, que é um amigo, que é um médico já de tantos anos, me acompanha minha saúde já há um tempo também, e eu tenho um prazer de recebê-lo aqui no programa para a gente falar nesse momento que a sociedade passa, né, por um momento tão difícil. Então, Sim. Ele está dando essas dicas valiosas para todos nós. Muito obrigado, viu? Fabiano, eu quero terminar com uma frase muito interessante que eu ouvi recentemente. Ela diz o seguinte, que a imaginação é a metade de qualquer doença, que a tranquilidade é a metade de qualquer remédio e que a paciência é o começo da cura.
Nós vamos passar por essa fase utilizando esses 3 elementos e a gente vai conseguir sair saudável e a gente vai conseguir viver mais e viver melhor. É isso que a gente espera. Doutor Tanguy, muito obrigado. Obrigado, amigo. Bom, e a gente encerra aqui o programa Em Destaque de hoje. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua companhia. A gente espera que o nosso programa esteja realmente contribuindo para você passar esse momento de isolamento domiciliar. A gente espera realmente que esse momento seja rápido, seja breve e que as coisas voltem à normalidade. E como o doutor Tanguy disse, que você volte depois à normalidade com muito crescimento e tenha uma explosão aí de coisas boas na sua vida. Uma boa noite para você. Até amanhã.